Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um encontro nosso. Domingo à noite é dia de quê? Domingo à noite é dia da gente se encontrar, né? Nós temos esse horário marcado aqui às 20 horas. Hoje, com um tema aqui que, ao meu ver, é um tema bem porreta. Eu fiz uma coisa aqui meio diferente no sistema, né, de apresentar, porque eu fiz agora em termos de perguntas, né? Então, o tema do nosso bate-papo de hoje são 10 perguntas que você deve se fazer para começar a pensar na aposentadoria. E aqui é o primeiro ponto que eu quero já começar dizendo, né? Cuidado com essa história de que só vai pensar na aposentadoria quando já tiver, sei lá o quê, quando já tiver idade X, quando tiver idade Y. Infelizmente, nós não temos uma boa educação financeira a ponto de sermos ensinadas que isso deveria já ser pensado desde lá de trás, né? Então, como a gente não passou por isso, eu quero começar a convidar a gente para olhar isso depois dos 40 anos. Meu público, basicamente, é um público composto aí de mulheres 40 mais, e há uma coisa que é muito importante nesse nosso público, é assim, é convenção que todas nós, duvido mesmo, coloca aqui para podermos printar para estudar. Foi exatamente isso que eu fiz mesmo. A ideia foi colocar algumas telas e que, conforme a gente vai discutindo as telas, eu vou colocando ali para printar, porque o exercício vai ser bem esse, de você printar e fazer tarefinha de casa, tá? E eu quero chamar para a importância da gente pensar nisso, porque é quase convenção social nossa, é quase que é óbvio que a gente, sim, pensa na aposentadoria. Quem é aqui que em algum momento não diz, ou em vários momentos disse, nossa, eu preciso cuidar dessa aposentadoria. Essa aposentadoria é uma coisa que é mais frequente nas nossas conversas e nos nossos pensamentos. Tá todo mundo meio que cansadona, né? Cansada da lida, cansada do trabalho, cansada da vida, e pensa, idealiza o dia que vai dizer assim, eu vou dar uma descansada, ou eu vou diminuir o meu ritmo para essa tão almejada aposentadoria. No entanto, mesmo nós todas, sabendo dessa aposentadoria, entendendo que, inclusive, ela é cara, por quê? Porque como a gente vai envelhecendo, acredito piamente que um dos desejos nossos é não querer depender de ninguém. E esse depender não é pelo orgulho, é depender no sentido de, cara, eu quero ter autonomia, né? Eu não quero colocar ali um filho, um sobrinho, a família ali. Então, eu quero ter uma condição financeira para ter mobilidade, eu quero ter uma condição para poder viver de uma forma bacana. E aqui eu nem estou falando de uma velhice caquética, como se você estivesse ali adoentada e etc. Deus nos livre todas. Eu estou falando dessa boa velhice, onde vai se curtir a vida, onde vai se viajar, onde vai ter seu cantinho, sua casa, cada um dentro dos seus próprios sonhos. Deixa eu colocar aqui no grupo dizendo que a live, bora meninas, live acabou de começar. Para lembrar da turma que a gente entrou aqui agora. Então, o que eu pensei aqui para começar? Primeira coisa é isso, que nós todas temos esse desejo de dizer, eu quero cuidar dessa aposentadoria. Segundo, você tendo 40 anos, 50 anos, 60 anos de idade, infelizmente ou felizmente, só se pôde olhar para isso de uma forma correta agora. Digamos que seja este o teu caso. Só que sempre é tempo, né? Eu sou muito a favor daquilo que a gente poderia ter começado lá com 20 anos de idade, não começamos, e vou começar agora com 40, com 50. Não tem jeito, é o que temos. O ruim é se disser, mesmo agora nesse meu estado de consciência, eu mesmo assim não tomar providência nesses 10 anos que faltam aí dessa aposentadoria hipoteticamente. Então, eu quero chamar vocês aqui para colocar isso num tema já do dia a dia.
Só que eu fiz essa live de um jeito um pouco diferente, porque talvez, aí vocês vão me dizer aqui, viu? Se faz sentido. Talvez faça sentido essa nossa live aqui, nossa aula, ela ser dividida em duas. Por quê? Porque hoje eu elaborei 10 perguntas para vocês se fazerem e, obviamente, irem atrás das respostas, mas elas ainda não exigem planilha, necessariamente. Elas não exigem necessariamente um cálculo matemático apurado. Ela não vai levar para o lugar da aplicação financeira. Eu quis começar com essas 10 perguntas, porque aqui é um erro, e aqui eu quero que vocês comecem já a prestar atenção nessa parte que eu acho essencial. Quando a aluna chega aqui para mim na mentoria, ela já sabe sim que eu quero planejar a minha aposentadoria. Mas ela chega com aquela ideia de que ela só vai olhar para isso a partir do produto financeiro. E não necessariamente é. Então, essa live talvez tenha que ser dividida em duas. Hoje, sobre as 10 perguntas, que são muito mais de construção, e uma segunda sobre produto financeiro, que vai ensejar nisso aqui. Só que vocês vão depois me dar o indicativo se de fato é isso mesmo, se faz sentido, se não, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1, tá? Vou colocar aqui. Pergunta número 1. Me contem aí se ficou a imagem bacana, porque a ideia é que vocês printem as 10 perguntas, printem para poder fazer os exercícios e ir junto comigo raciocinando, fazendo a lógica delas. Então, só me deem um alô aí se de fato tá ok. Então, a primeira pergunta é: qual é a minha idade hoje? Eu espero que você saiba. E quando eu pretendo me aposentar? Essa pergunta te dará uma ideia do tempo, tá? Primeira coisa é nos colocar na esfera do tempo, porque senão fica subjetivo demais. Eu preciso pensar na minha aposentadoria. Em algum momento eu vou precisar me aposentar. Em algum momento eu quero construir essa reserva. Em algum momento. E aí tem um monte de gente aqui que vive no mundo da lua e isso fica subjetivo demais. Vamos colocar idade para isso? Então, eu, Ariadne, tenho 43, recém-formados. Cara, quando é que eu quero me aposentar? Não necessariamente para essa conta que a gente vai fazer e para esse papo que a gente vai fazer, não necessariamente tem a ver com a conta lá do INSS. Pode ser que coincida, pode ser que não. Pode ser que a gente esteja aqui com uma funcionária pública que diz, olha, eu vou me aposentar com, 65 anos e essa conta vai ser com base nos 65 anos. Pode ser que tenha uma empresária que aí ela não vai ali depender só do INSS e ela vai colocar um número para isso. Mas pode ser que a gente esteja falando de uma funcionária pública em que ela diz assim, eu vou me aposentar lá pelo meu emprego, lá funcionária pública que sou, com 65. Mas, com 60, olha só a ideia, eu já quero diminuir ali o meu ritmo. Então, eu já quero ter uma grana a mais com 60 para que com aqueles 5 anos restantes eu já não faça parte daquele cargo, já não tenha não sei o que lá, etc e tal. Então, assim, só estou dando exemplos de que não necessariamente é aquela idade lá. Se eu tenho 43 e eu quero me aposentar aos 60, significa que eu tenho 17 anos para algumas coisas acontecerem. Muitas de nós aqui dizem, Ari, mas eu não quero necessariamente aposentar. Eu não quero chegar com 60 anos, do jeito que eu sou, ligadona e tal, e simplesmente parar de trabalhar. Tanto faz se você quer isso ou não. O que eu quero que você me responda é, com quantos anos você quer ter a opção de? Então, Ariadne, nesse meu exemplo, quer ter a opção de parar com 60 anos. Se com 60 essa Ariadne lá da frente não parar, pode ser que ela diminua o ritmo, ou pode ser que ela não pare, mas com 60 houve o poder da escolha, tá bom? Então a primeira coisa é, coloca data para isso. Coloca a idade. No meu caso, eu vou considerar aqui 17 anos. Então, em 17 anos, algumas coisas
precisam acontecer, e isso vai influenciar o cálculo que a gente vai fazer lá na frente, tá? A segunda questão, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. A segunda questão é a seguinte: qual é o meu estilo de vida atual e como ele pode mudar na aposentadoria? Isso aqui é quase que um relato. Eu até, como eu gosto de escrever, né? Então pode ser que algumas de vocês aqui gostem também. Seria bacana fazer bem uma redação, sabe? Redação não no modelo de faculdade, de escola, mas uma carta para você mesma, sabe? Ah, meu estilo de vida atual é esse, que gosta de participar de tais coisas. Então, em relação a hobbies, a viagens, a cuidados com a saúde, alguns outros gastos. Então, é olhar o que pode aumentar e o que pode diminuir. Neste primeiro momento, vai ser muito no sentido qualitativo. Então, meu estilo de vida atual. Ah, uma vez por semana eu gosto de ir para um restaurante, uma vez no ano eu gosto de uma boa viagem, gosto de fazer 3 ou 4 pequenas viagens ao longo do ano. Com relação à saúde e estética, eu gosto de fazer tais e tais coisas. E eu, Ariadne, me projetando com 60, o que será a Ariadne de lá? É uma adivinhação? Claro que não. Aqui a gente já está começando a trabalhar com projeção. Só que esse exercício ele é dividido em 2 fases. A primeira, você precisa fazer primeiro. E a segunda, você precisa fazer segundo. É tão óbvio que a primeira é a primeira e a segunda é a segunda, mas a gente erra muito e pula para a segunda, que é já fazer conta. Não se faz conta antes de idealizar isso. Não se faz conta antes de checar o que nessa vida, tanto de hoje quanto do futuro, faz sentido ou não faz. Passou por esse crivo do que faz sentido, aí eu entro, poxa, isso aqui faz sentido para mim em termos de vida atual e em termos de vida futuro, e aí agora eu vou dar preço às coisas, eu vou colocar, né, vou dar nome aos bois das coisas. Essa conta e essa análise qualitativa, ela pode mudar? Eu sou quase catedrática em dizer para vocês que ela vai mudar, muito possivelmente. Na minha conta, eu tenho 17 anos para isso acontecer e, obviamente, espero mesmo que eu mude de ideia sobre vários parâmetros da minha vida nesses 17 anos. Só que, mudando de ideia, vão ser só correções de rota. Não vai desabonar todo o programa e o planejamento, tá? Então, essa pergunta 2 começa com essa sua redação, essa carta, esse relato, e aí a segunda parte tem a ver com o quanto é que custa isso, né? Temos muitas de nós, eu tenho convicção absoluta, que não tem noção de quanto é que custa o estilo de vida atual. Pode ter uma suspeita, E esse é um assunto que eu quero muito trazer aqui para a gente conversar sério, porque há uma suspeita, porque você pode dizer, Ariadne, mas eu recebo aqui por volta de, sei lá, de 12 mil reais por mês. E eu sei que eu gasto tudo, porque eu estou desorganizada, ou não está sobrando, ou sei lá, qualquer motivo. Então, se eu recebo 12 mil e eu gasto tudo, chega no final do mês eu não tenho nada, em tese, meu estilo de vida, meu custo de vida é 12 mil. Bora melhorar isso, sabe? Bora melhorar isso. Aqui, quando a gente vai falar aqui da mentoria, dos cursos, ou você fazendo isso em qualquer outra esfera, vai ser importante você tirar uma foto, vai ser importante você ter um raio-x de quanto é que isso custa. Por mais que saibamos que os 12 mil vão todo embora, mas você tem a exata noção de quanto é mercado? Para que serve saber quanto é que é mercado? Serve para começar a analisar o teu senso de suficiência. Supondo, nessa sua renda aqui de 12 mil, que o teu mercado esteja aqui numa média de 4 mil mensal. Né?
Aí talvez você nunca tinha parado para fazer essa anotação, para fazer essa apuração. Chegou no dia que você fez, e aí você viu lá que era 4.000. E pode ser que você tome um susto. Eu, nesse meu exemplo, estou aqui colocando como se essa pessoa entendesse 4.000 reais como uma alta despesa, considerando essa renda de 12.000. Na hora que ela tem noção disso, meu Deus, 4.000 de mercado, só aí que é passado o estágio de conscientização, é que ela vai dizer alguma coisa precisa ser melhorada. É deixar de comer? Quase 100% das vezes não. Tudo que a gente compra de mercado de fato é suficiente, é necessário, é preciso? Ou existe ali talvez um. Vamos dar um banho de loja nisso aqui? Vamos olhar com um pouco mais de cuidado? Será se a troca de algumas marcas e etc e tal, né? Então, assim, eu dei o exemplo do mercado porque ele é o exemplo mais emblemático dessa história, mas quando a gente puxa aqui para que nesse exercício 2 você quantifique o teu estilo de vida, não é não para chegar nessa coisa rasa de simplesmente dizer é 12.000. Faz uma foto bem feita até para entender se é tranquilo ter 4.000 de mercado. Se não há nenhuma coisa que possa ser alterada, melhorada e etc. Tá? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é qual é a minha renda atual e quais são minhas fontes de renda. Tá? A minha renda atual é a minha renda. Gente, são tantos e tantos e tantos os casos da pessoa que não sabe quanto ganha. Se eu pego profissional liberal, empresária, autônoma, é quase todo mundo. É quase todo mundo, pelo menos na minha esfera, que chega até aqui. Por quê? Porque normalmente a conta está ali misturada, o que é do negócio junto com a da vida pessoal, o dinheiro que entra já sai para pagar o açougue, o mercado, o fornecedor, e no fim da conta, no fim do mês, ela não tem noção de quanto é que entrou de dinheiro nem para o negócio, nem para ela. Quem tem um emprego fixo, formal, com o olerite, muitos casos não se sabe tão bem. Eu me lembro de um caso de uma bancária que eu atendi há poucos meses num processo de mentoria individual, em que bancária, né? Então ela tem um olerite, tem um salário fixo e etc. E tinha duas coisas que ela olhou pela primeira vez nas palavras dela. Primeiro foi o olerite dela, sabia nem quanto ganhava. Entrava um dinheiro que ela suspeitava mais ou menos, mas um mês era um pouco mais, um mês um pouco menos, não entendia aquilo. E o segundo era a fatura do cartão de crédito. Tipo, nunca olhei, nunca abri. O que está lá é o que eu comprei e eu tenho que pagar. Então, quando a fatura fechava, aparecia lá um valor de X e ela pagava, tá? Significa que ela é uma vadia, uma ignorante, que ela é uma irresponsável, sei lá. A gente gosta muito de ficar qualificando, né, dando nome às coisas. Simplesmente uma pessoa que, diante do que ela dava conta na vida, cuidando do filho, da família, do carreira, e sozinha e etc., é uma coisa que ela nunca olhou. Então, eu quis muito deixar aqui essa pergunta 3, para que a gente não ache que isso não tem necessidade. Então, anota exatamente, olha, minha renda é X. Eu tenho mais de uma fonte de renda? Que legal. Então, quanto é que é essa fonte de renda e quanto é que eu posso projetar nela mês a mês? Se eu não tenho uma segunda fonte de renda, aí a gente vai para um dos pecados capitais, né? Aquela história de não colocar mesmo todos os ovos na mesma cesta. Dentro das possibilidades, tenha mais de uma fonte de renda. Através de um imóvel que você tenha que alugue, através dos seus investimentos financeiros que paguem dividendos, através de uma consultoria que você presta na sua área, através de uma aula que você vai dar. E, Adine, você está falando aqui para aumentar a carga de trabalho? Não necessariamente. Eu sou muito conservadora no lugar de dizer, e se isso aqui abalar
E se isso aqui abalar, por mais que meu emprego seja muito seguro e que minha loja, que eu sou uma empresária, seja de muito sucesso, mas se qualquer evento aqui abalar, o que eu faço? Eu tenho ali um plano B, eu tenho uma fonte de renda B, é começar a pensar nisso, não necessariamente para colocar em prática. Então, esse item 3 aqui é para deixar isso claro em termos de quanto é e quais as possibilidades ali de ter mais de uma fonte de renda, que é o melhor dos mundos, e eu sei que isso não é possível para muitos lares, mas que eu não quis deixar de pontuar, tá? Aí aqui já começa a ter uma ideia aqui de número, tá? Quanto é que eu preciso para me aposentar confortavelmente? E essa é uma pergunta fundamental. Faça uma estimativa dos seus gastos mensais na aposentadoria e multiplique por um número de anos. Ou seja, vou usar aquele dinheiro durante 25, 30 anos. Exemplo, tá? Então, assim, essa estimativa de cálculo, essa estimativa de gasto da aposentadoria, no meu ponto de vista, ela só é possível a partir do momento em que você já tem ideia do quanto você gasta hoje. Então, não faz aquela conta porca, que é 12 mil, e aí simplesmente em cima dos 12 mil calcula essa aposentadoria. Eu gosto que haja a divisão por blocos. Quanto é que eu gasto aqui em hospedagem? Hospedagem não, é moradia. Quanto é que eu gasto em transporte? Quanto é que eu gasto em saúde? Para com essa coisa meio porca que ensinaram para a gente, inclusive na faculdade, de separa o que é despesa fixa, o que é despesa variável. O que eu faço com despesa fixa e variável, né? Não vou nem responder. Então, vai por blocos mesmo. Ó, no meu lazer é tanto, para presentes é tanto, para alimentação é tanto, para transporte, para educação. E aí, quando você tem ali a noção de pelos blocos, você começa a pensar que na aposentadoria, em termos de alimentação, possivelmente vai diminuir. Porque hoje, na minha casa, tem minhas duas filhas. E na minha aposentadoria, minhas filhas vão estar na casa delas. Então, eu já pego ali o item de alimentação e eu já faço uma conta um pouco mais parecida. Mas no quesito saúde, possivelmente aumente. Certeza que vai aumentar. E aí eu coloco uma projeção em cima do saúde. E habitação? Em lazer, em viagens e etc. e tal. Então, parta sempre do número que você tem hoje e aí sim projeta aquele número para o futuro. E aqui a gente está falando de uma projeção, a gente está falando de uma estimativa. Vai se aperfeiçoando os cálculos nesses 17 anos que teremos pela frente, tá? Só que um ponto de partida aqui é importante. Eu vou repetir toda hora isso, por quê? Porque eu sei que tem a turma da teimosia que ainda entra nessa discussão de que para que fazer se é que a gente não sabe exatamente os valores. Exatamente, de fato, nunca saberemos. Quinto quais são meus maiores gastos atualmente? Que foi o que eu te falei, né? Se você não faz um mapa, não tira uma foto de hoje, existem torneiras abertas em todos os orçamentos, tá? Pode anotar isso no teu caderno de estudos. Existe uma torneira aberta em todos os orçamentos. E essa torneira aberta, que é a torneira do descaso, que é a torneira da falta de controle, que é a torneira do consumismo, que é a torneira da compulsão, ela só é possível identificar a partir do momento que quantifica. Sai da minha projeção, eu acho que aqui é o problema. Beleza, muito possivelmente você já sabe mais ou menos, mas coloca aquilo ali até para encontrar oportunidades de economizar. Quando a gente fala de economizar, uma das minhas grandes lutas aqui, junto com essas aulas, com esses encontros que a gente faz, é pensar assim, o economizar não é para
não é para chamar escassez. O economizar não é para a vida piorar. O economizar não é para regredir. O economizar é no lugar de suficiência. Eu gasto um bom dinheiro no item A, porque para mim aquele item A tem aquele pedido, aquela pegada, é sobre isso mesmo, meu dinheiro é para me servir nesse sentido. Mas eu não gasto quase nada, ou não quero gastar quase nada, ou eu tomo medidas para não gastar no item B. Se eu entrar nesse descontrole para todos os itens, obviamente, na hora de você ir fazer aquilo que você mais gosta na vida, ou adquirir algo, ou viver alguma experiência com algo, tem uma outra aluna minha do individual que ela disse assim, nossa, eu quero muito viajar e etc. Inclusive, ela está com uma viagem comprada para janeiro com os filhos, uma viagem importante de família. E quando ela olhou essa projeção, quando a gente fez todo esse levantamento do que acontece, ela falou assim, olha só, o que inviabiliza todo ano a minha viagem, a minha boa viagem, não é a falta de dinheiro para viajar. É na farmácia que há esse exagero. Ela identificou na farmácia, naquele um mês, um valor que ela não precisaria gastar ali, que seria já a prestação do aéreo dela. Que ela foi lá, comprou o aéreo, dividiu lá não sei quantas vezes e era equivalente ao aéreo. Então a gente se perde nessa conta, não porque simplesmente não consigo fazer a viagem, mas o mesmo dinheiro dessa viagem está indo para outros itens, porque a gente deixa a coisa desandando, né? Eu não sei se a Maria do Carmo ainda faz sentido. Aqui, ó, coloquei a pergunta 4, voltei aqui para você printar. Acho que deu tempo de printar, né? Então, pronto. Com 5, a ideia é identificar os gastos mais altos para encontrar oportunidades de economizar. O item 6, aqui é para a turma que já está ali fazendo investimentos financeiros, tá? Então, quais são meus investimentos atuais? É uma outra pergunta que pode soar boba, pode soar idiotona. E não é. Lembra aqui que a mamãe aqui foi gerente de agência bancária durante um monte de tempo. Então, trabalhei em banco durante 14 anos, 11 anos como gerente geral de agência bancária. E não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 10, nem só 30, nem só 50 pessoas que tinha investimento e que não sabia nem o que era. Ah, eu tenho um dinheiro guardado aí no banco. Não sabe em que molde, não sabe de que forma, não sabe se presta, se não presta, simplesmente tem um dinheiro lá. Então, se aproprie disso. É dinheiro teu. Se aproprie disso. Talvez os outros 5 itens que passou aqui, você já esteja ok com eles. Então, agora, amanhã é dia de acordar, segunda-feira, e dizer, opa, missão dessa minha semana vai ser entender onde é que meu dinheiro está. Precisa, para isso, fazer um curso de investimento financeiro? Não necessariamente. Se você quiser, inclusive aqui na escola, em alguns momentos a gente oferece, ou na mentoria, você vai ter também aquilo lá. Não necessariamente, mas saiba minimamente que tipo de investimento é e qual é o teu perfil de investidor. Aí quem não está nem sabendo a hora do Brasil, quem nem está ali entendendo qual é o saldo e se presta ou não presta, já abre a boca e diz, eu sou conservadora, porque eu tenho medo de perder o dinheiro. Aí me dá vontade de dar um pau na cara da criatura, sabe? Porque eu digo, rapaz, a mulher deixou o dinheiro lá, tá esquecido, não sabe onde está aplicado, não sabe se está ganhando, se está perdendo, se está bom, se está no prejuízo, e ainda vem abrir a boca e dizer que é conservadora porque tem medo do dinheiro sumir. Não é de arrombar um negócio desse? Você fica doida, rapaz, com um negócio desse. Eu digo, rapaz,
faz o seguinte, ó, calada, às vezes tá mais. Para não fazer tão feio, né? Não fala merda. E não tem nenhum problema de, em algum momento, a pessoa chegar à conclusão que, de fato, o perfil dela é mais conservador. Mas sabendo do que se está fazendo, sabendo onde está o pé, sabendo onde é que está o dinheiro, tendo uma mínima noção. Porque também, em grande parte, se coloca nesse lugar de ser conservadora, em termos de perfil de investidor, nada mais, nada menos pelo desconhecido. Então, se eu não conheço as outras coisas mais arrojadas, mais moderadas, obviamente eu vou me posicionar como conservadora. Então, antes de sair logo falando merda, né? A ideia é quais são os seus investimentos, onde está, como não está, o que pode, o que não pode. Se você tiver um bom gerente ali na tua conta, o cara já dá ali, a moça dá ali já uma ajudada boa, se não, vem aqui para o Clube das Ricas que eu cuido de você. E é nesse momento que a coisa já estiver ali caminhando, a gente vai pegar o seguinte, dessa grana que você já tem e que todo mês você coloca um pouquinho, vamos entender se do jeito que ele está alinhado com meus objetivos de longo prazo. Quais são os objetivos de longo prazo nessa nossa conversa aqui? A minha aposentadoria daqui a 17 anos. Por que eu digo se está alinhado com os objetivos de longo prazo? Porque tem aquela história da desajustada, colocar o dinheiro lá numa poupança, ou num CDB, ou num negócio bem conservadorzão, renda fixa e etc. Sendo que o dinheiro não vai ser usado, só vai ser usado daqui a 17 anos. Eu não estou falando do dinheiro da reserva de emergência, eu não estou falando do dinheiro da troca do carro, eu estou falando do dinheiro da aposentadoria. Dinheiro da aposentadoria, ele só vai ser usado daqui a 17 anos. Então, precisamos entender se está em produtos financeiros, se montou-se uma carteira condizente para isso. Eu não preciso colocar tudo em ação, criptomoeda, mercado internacional, mas não preciso isso. Mas eu também não posso, pelo amor de Jesus Cristo, colocar todo esse dinheiro naquela renda fixa ali, ó, papai e mamãe, sabe? Sabe o que é papai e mamãe, né, gente? Papai e mamãe todo dia. Não dá, velho. Tem que dar umas mudadas aí no negócio para ver se o próprio. É o efeito do juro composto. O juro composto ele é maravilhoso. O juro composto ele é maravilhoso. Imagina aqui quem pegou um dinheiro emprestado no banco. Pegou R$1.000 emprestado no banco. Precisava lá cobrir uma despesa, pegou R$1.000 emprestado no banco, dividido em 12 vezes. No final, quando você paga os 12 meses, você paga 1.000 ou você está pagando uns 2.000, 3.000, dependendo se for cheque especial, o negócio é grande. Isso é o significado dos juros compostos. Ou seja, os juros sobre os juros. Cada mês que passa, ele aumenta. Por quê? Porque a incidência dos juros é sobre tudo. A mesma lógica no investimento financeiro. Então, se eu tenho um investimento financeiro e o juro ele é composto, porque no investimento financeiro o juro é composto, existe uma mágica maravilhosa. Só que essa mágica ela só acontece se você colocar em bons produtos financeiros condizentes com isso que eu estou chamando aqui de objetivo de longo prazo. Então, esse aqui pode ser, inclusive, um tema para um próximo encontro nosso, uma próxima live, porque aí uma série de produtos, uma série de possibilidades, tá? 7. Se eu tenho algum plano de previdência privada, isso aqui dá também foice, facão, murro, dá confusão. Tem a turma que tem a própria previdência privada da empresa lá, né? Então, no caso meu, quando era funcionária de banco, eu tinha a previdência privada, que era a Previ, né, que é dos funcionários do Banco do Brasil, e todo mês eu contribuía, então para cada R$1 que eu contribuía, a Previ colocava 2. E, obviamente, aquele dinheiro ali, ele está sendo remunerado de alguma forma, né? Você já parou para pensar que remuneração é essa? Você já parou para olhar isso? Até porque, por exemplo, lá no caso da Previ,
havia a possibilidade da gente fazer alteração no tipo da remuneração. E aí, quando a gente acorda para isso, meu Deus, ele está aqui naquele primeiro plano que talvez não era tão bom, agora tem um plano melhor e etc. Bom, pode ser até que ele esteja bem aplicado, ele esteja lá condizente com o que a previdência privada da empresa oferece. Mas você sabe o que ele te oferece? Em que momento é que você pode fazer o saque? No momento lá da sua aposentadoria em 60 anos. E qual é que será essa renda projetada? Essa renda projetada, junto lá com o teu INSS, satisfaz? Satisfaz. Então, burro na sombra e vida que segue. Não, Ariadne, eu tenho uma previdência privada, aquela que tem a previdência privada, né? Talvez seja um tema para outro encontro também. Menina, hoje eu tô uma parideira de temas, que é previdência. Então, existem dois tipos de previdência: previdência fechada, previdência aberta. A previdência fechada é, por exemplo, da Previ e várias outras que não entra quem quiser, né? Só entra quem são ali os funcionários ou aquela cooperativa. E a previdência aberta é aquela que a gente compra nos bancos. Então, pode ser que você tenha uma previdência privada que você paga há bastante tempo e você não sabe o que é. Aí alguém vem e pergunta assim: ô Ari, vale a pena colocar dinheiro na previdência privada? Ou já teve um surto coletivo, porque para mim foi um surto coletivo, já deve ter um ano aí em rede social. Houve um surto coletivo que algum babaca na rede social abriu a boca e falou: absurdo você colocar dinheiro na previdência privada. Aí como é que é o efeito manada, né? Sabe aquela música onde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai. Então, assim, o efeito manada vai. Aí todo mundo agora começou a julgar que a previdência privada é etc. A gente precisa entender o seguinte: previdência privada não tem rendimento, não é a previdência privada que rende mais, que rende menos. A previdência privada é o nome do produto, tá? Produto financeiro. E quando você coloca um dinheiro na previdência privada, existem os fundos que compõem aquela previdência privada. Então, a previdência privada que você tem lá no seu banco, existe o fundo ou os fundos, porque pode ser mais de um, que é quem faz a previdência privada subir e descer. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar o nome deste ou destes fundos. Chega no banco ou pega teu extrato da previdência e já bate o olho ali querendo saber qual é esse fundo. Com o nome deste fundo, você vai buscar a rentabilidade dele. Você pode pegar, inclusive, um macetinho massa aqui que eu vou ensinar a você. Pegar o nome dele, o nome exatamente. Às vezes o nome é assim, ó. Prev 123 4,6. Uns nomes horrorosos assim. Você vai pegar exatamente o nome e aí você joga lá no Google. Exatamente desse nome você joga no Google. O primeiro ou segundo documento que vai aparecer ali no Google vai ser um PDF desse banco que vai abrir a lâmina desse produto. E lá na lâmina, não precisa ser muito especialista em nada, porque a lâmina, normalmente, pelo menos da grande parte dos bancos que eu acompanho, são razoavelmente simples. Ele vai te mostrar o quanto é que está rendendo mês a mês, historicamente falando, né? Então, quanto é que está rendendo esse mês, quanto é que rendeu em agosto, em julho e etc. e tal. Então, o que pode estar acontecendo quando você vai lá e atribui que a tua previdência está ruim? Não é que a tua previdência está ruim, é que os fundos que estão atrelados a ela estão ruins. Então, se ele está ali decrescendo, se ele não está performando, se ele não está chegando perto da inflação, como é que eu comparo isso? O próprio Google, você pergunta lá, qual é a inflação atual no Brasil? Aí o Google vai responder lá, X. Aí você vai pegar o X da inflação e comparar com o X deste fundo. Para ele estar no 0 a 0, considerando alguém que só vai usar daqui a 17 anos, já está ruim. Porque só está cobrindo a inflação, não está tendo ganho real. Então, eu prefiro acreditar que é um fundo que está dando uma rentabilidade maior. E aí vai no gerente da sua conta e diz, parceiro, essa minha previdência, vamos dar uma melhorada aqui? Quais são as outras possibilidades de fundo para a gente trocar? É claro que se eu estiver falando de uma previdência privada sua,
gordinha, que já tem um bom saldo, que mensalmente o aporte que você faça seja um bom valor, para este tipo de produto, o banco tem uma cartela maior de possibilidades de fundos. Bom, minha previdência é magrinha, só posso colocar um dinheirinho pouquinho. A cartela, ela é menor, mas ela mesmo assim existe, tá bom? Então, sobre previdência privada é hora também de dar uma olhada. Ou ela sendo fechada, ou ela sendo aberta, faça, por favor, esta pesquisa e, neste momento, já faça a correlação disso com os teus planos aqui dos itens anteriores que eu acabei de citar. Se eu já melhorei minha previdência, já coloquei em fundos mais ok, tive ali um acompanhamento, quanto é que ela vai, né, me pagar a partir dos 60 anos de idade? E aí já faz a relação se vai ser suficiente com aquilo que você está projetando ou não. Item 8. Quais são os meus ativos e passivos? Nossa Senhora, que conversa difícil. Ativo é tudo aquilo que você possui que já é teu. Ativo é tua casa, ativo é teu carro, ativo são teus investimentos. Desde que eles sejam seus, já quitados. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho investimentos. Os passivos são minhas dívidas. Eu tenho financiamento, eu tenho cartão de crédito. A pessoa diz assim, eu não tenho dívida nenhuma. Você usa cartão de crédito? Uso. Mês que vem tem fatura? Tem. Então você tem dívida. Que a gente correlaciona dívida com coisa vencida, com inadimplente, não é. Tem cartão de crédito, tem fatura mês seguinte, você tem dívida. Como é que é essa sua relação de ativo e passivo? Isso é um ponto que ele é um ponto de olhar os dois números mesmo, sabe? Minha casa hoje, se eu fosse colocar para vender, X, meu carro, Y, o dinheiro que eu tenho lá investido, Z. E aquilo que eu devo em financiamento, em cartão de crédito, no empréstimo, sei lá, não é no quê, é tanto. Como é que está essa relação? Por quê? Porque quando a gente está falando de aposentadoria, é entender que as dívidas, elas têm uma tendência, pela lógica mesmo, nós vivemos num país caro, no sentido de sistema financeiro, nós pagamos juros muito caros, dessas dívidas superarem os ativos, os passivos engolirem os ativos. A coisa pode ficar impagável e aquilo que você construiu de ativo ali sumir em função desses passivos. E nesta sua velhice, nestes seus 60 anos projetados, aquilo já vai estar pago? Será se o que a gente precisa nesse primeiro momento seja, antes até de colocar grandes valores nessa minha proposta de 17 anos para formar a aposentadoria, será se agora eu coloco um dinheiro bem módico, bem pequeno, e o valor maior de uma renda extra, do valor que eu estou ali me mexendo, seja muito mais para antecipar o pagamento desses meus passivos. Tá? Então, é importante ter essa análise, porque senão a gente fica com dívida a perder de vista e amanhã isso vai encrencar na conta da própria aposentadoria. Tá bom? MJS. Fernandes, aprendendo muito. Gente, eu ligo uma metralhadora aqui e eu saio falando desesperadamente. Tá fazendo bom, tá fazendo bem para vocês. A aula tá interessante, tá conseguindo captar. Eu ainda tenho alguns itens, né? Tem duas perguntas finais aí para essa proposta da live aí, da gente se fazer 10 perguntas, antes até de escolher produto financeiro, antes até de ir para a calculadora, mas são pontos que eu entendo que são extremamente relevantes. Todo mundo aqui fala, eu quero me aposentar com dignidade, eu quero, na hora H lá, diminuir o meu ritmo de trabalho e etc. Mas pouquíssimas de nós, de fato, para se fazer essas perguntas, para de fato entender qual é a dimensão disso que você está buscando, porque é muito fácil a gente entrar no mundo da lua, né? De viajar na maionese e achar que 17 anos não passa rápido. Passa sim. Minha filha mais velha fez aniversário esse ano, esse mês agora, de 15 anos. E eu estava pensando nisso. Digo, gente, o que é que aconteceu nesses 15 anos? Porque para mim voou.
Eu tenho minha lembrança, eu grávida ali e tal, papapá, comprando aquele caderno do capeta. Sabe aquele caderno, aquele livro do capeta? O livro do capeta eu chamo, é aquele livro que tem aquele bebê bem fofinho na frente, que é lá ensinando mãe a ser mãe lá, que não pode usar chupeta, que a criança não sei o que lá, aqueles ensinamentos todos. Para mim, aquilo ali é o livro do capeta. Devia tirar das livrarias do mundo. Gente, eu fui escrava daquele negócio durante 2 anos da minha vida. Eu estava lembrando do livro do capeta esses dias, dizendo: meu Deus, mãe de primeira viagem, comprando aquele livro do capeta lá, aprendendo tudo. O que acontece com a criança no primeiro mês de vida, os cuidados. Aí eu lia tudo e fazia tomar todos os cuidados. Depois, no segundo mês, no terceiro, daqui a pouco o filho com 35 anos faz os cuidados. Aquilo é o diabo. Então, esses dias eu estava lembrando, gente, o que aconteceu daquele dia 15 anos depois, né? Então, se eu estou falando aqui desse exemplo da minha aposentadoria daqui a 17 anos, isso passa, mas passa muito rápido. Então, eu quero muito que esse nosso papo de hoje, além dos prints que vocês estejam tirando, de fato, durante a semana, vocês parem para responder cada uma dessas questões. Ah, não dá tempo para tudo. Escolhe 2 questões, escolhe uma questão para a semana e faz isso. Não adianta a gente só aprender, só estar aqui, só entrar e não entrar em prática, né? Que bom, Versamentos está ótimo. Mariana, excelente, Ari. Boa noite, amor. Janis Joplin, excelente live. Então, seguimos. Ponto 9.9.9. Ponto 9 é assim, ó. Qual é a minha expectativa de vida e como a saúde pode influenciar meus planos? A expectativa de vida e a saúde são fatores importantes a serem considerados no planejamento da aposentadoria. Aqui também não estou apelando para a bola de cristal, não temos ela. Mas, por exemplo, qual é a expectativa de vida da mulher brasileira? Qual é a expectativa de vida das pessoas na sua família? São pessoas que vivem muito? São pessoas que vivem menos? Como essa questão da própria saúde, que aqui é hora de jogar o chicotinho em todo mundo, começando por mim, onde a gente diz assim, beijo, meu amor, boa noite, onde a gente diz assim, porra, se eu não começar a tomar uma providência com relação à minha saúde, melhorando a alimentação, melhorando o exercício físico, melhorando as coisas que entram na minha cabeça, o que eu assisto por conta de saúde mental, é bem possível que daqui a pouco o corpo vai reclamar, a mente vai reclamar, né? Se meu corpo e minha mente vai reclamar, essa reclamação ela nunca é sozinha. Sempre tem bolso no meio. Quem aqui não já teve o corpo reclamando e não teve um gasto associado? Quem aqui não já teve a mente reclamando e não teve um gasto associado? Então, quando eu falo de expectativa de vida, muito no sentido de se eu quero me aposentar ali aos 60 e, sei lá, as mulheres da minha família, da minha região, do meu país, vão ali até 80 anos, em tese eu tenho 20 anos. Mas e como é que está a questão da saúde, mobilidade para isso e todos os... né? E isso custa caro. Talvez agora, talvez não, muito possível que agora custe bem mais barato você manter bons hábitos para isso ser preventivo, para lá na frente isso não custar mais caro. Só que essa é uma fala que é clichê, né? Nenhuma novidade para ninguém, chatoide, mas talvez seja um momento de dizer assim, meu, pelo amor de Deus, se eu estou aqui fazendo conta, se vai me dar um trabalho desgraçado fazer um mapa da minha vida atual financeira, para depois projetar a aposentadoria, para depois ir no banco entender investimento financeiro, para começar a colocar um dinheiro no mês para o dinheiro render. É trabalhoso, né? Mas vai adiantar que merda eu ter esse trabalho todo e eu continuar me alimentando do jeito que eu tô, sem exercício físico, sem nada, e daqui a pouco todo esse trabalho vai para PQP, porque vai todo o dinheiro para cuidar de algo ali que eu não fiz minha parte, que era manter uma condição de saúde.
Que chicotada, amiga, pegou pesado. Temos que ter a visão na saúde mental e física, prevenção. É muito mais sobre prevenção do que sobre o cuidado depois. É prevenção. Chicotinho geral em todo mundo. Então, esse item 9 é realmente para ficar aqui engasgado. Não vai adiantar a gente descobrir um produto financeiro ultra mega power que aplique o dinheiro em 17 anos para chegar a um bom rendimento lá quando você tiver 60, se tua saúde estiver emporcalhada pelo monte de merda que a gente vem fazendo, né? Item 10. Item 10 é: eu tenho um plano de emergência? Eu tenho sei lá, um fundo de emergência para lidar com imprevistos e evitar que eles comprometam os meus planos de longo prazo? Então, aqui é aquilo que a gente chama lá da nossa reserva de emergência. Ah, você não está entendendo, eu estou desorganizada, eu estou com dívida, o dinheiro não sobra. Quem aqui não já se prometeu, pelo menos uma dúzia de vezes ao longo da vida, de que esse mês, tudo ficando direitinho, dando certo, vai sobrar um dinheirinho e vou começar a aplicar aqui para uma reserva de emergência. E aí vai lá e acontece algo e não sobra. Quem aqui, pelo menos uma dúzia de vezes, não disse: ah, vou lá guardar esse dinheiro, sei lá, R$ 50? Vai adiantar o quê? Começar a fazer uma reserva de emergência com R$ 50? Não, deixa a coisa ficar mais tranquila, deixa terminar aquela prestação ali da geladeira, que aí sim, esses R$ 50 serão 500, e aí com 500, sim, 500, agora 500 eu começo. Quem aqui não já fez isso? Quem aqui não começou a fazer porque R$ 50, ou o valor que fosse, era pouco demais? E quem aqui não disse que começaria nesse mês, porque nesse mês não ia ter nenhum sufoco e aí ia sobrar? Então, essa coisa do fundo de emergência, na minha concepção, assim como o fundo de emergência, quanto o fundo da aposentadoria, é muito mais sobre comportamento do que sobre dinheiro sobrar. Porque qual é o dia que o dinheiro vai sobrar? Para você aí que ganha R$ 5.000 no mês, não vai ter o dia do dinheiro do sobrar, não. Não vai ter, não. E sabe você que ganha 50 mil no mês também, não vai chegar o dia. Não vai chegar o dia do dinheiro sobrar também, não. Não vai ter, não. O dinheiro não sobra, gente. A gente já dá logo o destino para ele. A gente tem um. Pense num negócio que a gente é boa, é de gastar o raio do dinheiro. Então, o que é que precisa fazer, então, com relação a isso? Lembra que eu falei para fazer um mapa de gastos por blocos, né? Alimentação, moradia, combustível, não sei o que, tá. Nesse mapa, em algum momento você vai deixar de pagar o teu condomínio? Espero que não, né? Espero que. Mas assim, em algum momento, esse mês não, esse mês apertou aqui, esse condomínio esse mês eu não vou pagar, não. Tem jeito de acontecer isso? Não, pelo menos no meu condomínio não tem jeito, não. Se no teu tiver, tu já me dá teu endereço, quero morar aí. E por que a gente não lança um boleto para começar a pagar já no próximo salário? E o vencimento dele é o dia que o salário entra. E aí você começa com R$ 50 mesmo. Você vai começar com R$ 50. Se R$ 50 for um valor que você diz, não, tá apertado, mas R$ 50 dá, porque eu vou deixar de chupar 2 picolé ali e dá. Não, tem que ser 30, então bora para 30. Tem aplicação financeira a partir de R$ 1. Ari, mas o que é que vai mudar minha vida eu colocar R$ 10 por mês para começar aqui o meu fundo de emergência? Vai mudar o teu comportamento. Primeiro você faz o plano, você viabiliza o plano, você pega o raio dos R$ 10 no dia que você recebeu o salário, aplica ele e você vive o resto do mês. Tem uma coisa de comportamento já acontecendo. Você vai passar o resto do mês retada da vida, virada no estopor, como diz lá na minha terra, dizendo, rapaz, eu trabalho tanto, eu dou tanto duro, e o único dinheiro que eu consegui juntar foi R$ 10. Tudo a partir daquele momento, quando a raiva vem, né? Às vezes a gente é movida pelo ódio, e o ódio é bom porque faz tomar umas vergonhas na cara. Daqui a pouco a gente diz assim, nossa, se eu só tô conseguindo juntar 10,
porque tá tudo... Eu já começo a olhar de uma forma diferente para os outros gastos e dizer assim, oxi, será mesmo que eu preciso fazer esse gasto agora? Ou então nesse tamanho? A gente já começa a ficar crítica com os outros gastos porque a gente está na força do ódio pelos R$ 10. E a gente começa a dizer assim, mas rapaz, eu acho que dá para trocar aqui de salão de beleza, sabe? Dá para ir, ó, em vez de eu fazer nessa esquina, eu vou fazer naquela outra esquina, porque eu, rapaz, nunca tinha percebido ali que aquele salão ali já vai dar uma economia de vintão. Qualidade é a mesma e vai dar uma economia de vintão. E aí, vintão com mais 10 anos, 30. Opa, no segundo mês, meu fundo de aposentadoria ou de emergência, ou do que quer que seja, já virou R$ 30. Aí eu começo a empolgar, dizendo, mas rapaz, olha só. Quer dizer, eu não deixei de fazer a unha. Eu não deixei de fazer a unha com qualidade. Eu não deixei de fazer a unha numa proximidade da minha casa. Eu só olhei para aquela despesa e disse, será que a gente pode dar uma melhoradinha nela aqui? Aí no segundo mês, que foi para 30, no terceiro mês já foi para, sei lá, 40, no outro mês só foi para 45, e não virou a louca de não querer gastar com mais nada, não. É só teu olho que passou a mudar diante daqueles gastos do dia a dia. Então, esse item aqui, essa pergunta 10, ela está muito voltada a esse lugar de vai pelo brio, velho. Vai pelo brio mesmo. Porra! Muitas de nós dizem, cara, eu até ganho bem, mas eu gasto mal. Ou eu ganho bem e eu não estou conseguindo nem fazer a reserva de emergência. Vai pelo brio, R$ 10. Daqui a pouco muda para 30. Agora não fica nessa conversinha fiada a vida inteira, dizendo que só vai começar quando puder ser 500, enquanto as coisas tiverem aquilo. Não vai nunca, porque não é sobre sobrar 500, é sobre um comportamento que não foi mudado. É a mesma história de exercício físico. Não, mas o ideal é todo dia fazer exercício físico. Você tem quantos dias na tua semana? Eu tenho 7 dias na tua semana. Nossa, que bom, eu também tenho 7 dias na tua semana. E aí, quantos dias na academia você dá um bom 7? Tá, o bom é 7, mas você pode ir um? Um não resolve. Um não resolve, mas você começou a fazer um? Faz o um, sai toda quebrada, passa vergonha, e aí diz, rapaz, já dá para uma ajeitada aqui, eu vou para 2. Então, eu acho que a gente está muito voltada para já querer fazer a coisa perfeita, na condição perfeita, de quando tiver os R$ 500, ou quando puder ir os 7 dias. E o básico, o possível... eu estou fazendo um grupo de estudos do livro A Psicologia Financeira, e essa semana a gente discutiu. O razoável ganha do racional. O racional é fazer 7 dias. Mas o razoável, neste momento da minha vida, é 2. Faz o razoável. Apela para o razoável. O racional é R$ 500 da aposentadoria. Mas o razoável é 20 para começar. Porque eu entendi que muito mais vale eu estar voltada para a direção do que sintonizada com a velocidade. Eu quero tanto a velocidade de 500, de 500, de 500, que eu estou desorientada e não sei para onde eu vou. Coloca no trilho, né? Coloca o trem no trilho. 10 por mês. É com 10 que eu começo a mudar alguns comportamentos meus, para que com 60 anos, daqui a 17, eu comece a viver aquela aposentadoria que eu projetei lá atrás, que eu gostaria de ter começado com 20 anos. Não comecei, porque não pude, não tive, não quis, não me ensinaram, mas que eu vou começar agora com a idade que eu tenho. Muito mais sobre direção do que sobre velocidade. Combinado, amores? Como é que foi para vocês? Agregou? Como é que foi para vocês? Se vocês quiserem trocar um pouco de ideia no sentido de o que é que valeu a pena, como é que isso bateu para vocês. Dessas 10 perguntas aqui, qual é a que mais te impactou? Ou então, sobre qual é o teu primeiro passo
A partir disso que você ouviu aqui, talvez você tenha com 72 ações na tua cabeça. Mas vai começar por onde? Né? Janis Joplin, que grupo é esse, Ari, do livro? Gente, quero fazer parte também. É um grupo que a gente abriu inscrição, deve ter uns 2 meses, talvez. Não tem isso tudo, não. Mas deve ter quase uns 2 meses. E a gente está finalizando a leitura desse livro aqui, ó. O livro é esse aqui. Possivelmente eu abro daqui a pouco inscrição para fazer nova turma com ele, porque eu gosto muito desse livro. Porque a gente tem aberta inscrição nesse momento para 3 coisas, tá? Tem um grupo o Clube do Livro, tá? Então tem o Clube do Livro que começa agora em outubro, vai até março. E mulheres, só para mulheres lendo mulheres. Não é necessariamente finanças. Nós, enquanto grupo, vamos escolher livros, um livro por mês, e aí teremos um encontro por mês para a gente discutir aquele livro. Então, é uma leitura por mês de alguma autora mulher, de qualquer área, não necessariamente de finanças. Então, está com inscrição aberta também. Quem tiver interesse, comenta na live ou me manda direct, que eu passo os... Né? Mas vai começar agora em outubro, então vai ser de outubro a março. Amanhã está começando também o nosso curso de milhas aéreas, né? Como é que faz para juntar os pontos e etc. e tal. Então, vão ser 3 aulas ao vivo essa semana, junto com a Carol, que é quem trabalha aqui na empresa nessa área de milhas. Então, também tem as milhas e tem as aplicações abertas também para os programas de mentoria, que são 100 dias comigo, tanto em grupo quanto individual, para mudar a tua relação com o dinheiro, organização, planejamento e investimento financeiro. Tá? Vamos ver aqui. A Luciana disse que foi ótima a conversa, a Cat Lynch também, ótimo. A Lu, vale sempre muito a pena, aprendo sempre. Lu, querida, tô com saudade. Janis Joplin, maravilhosa essa live. O combo da aposentadoria, já veria outros insights, ótimo. Manda no zap, né? Você tá lá no grupo do Para Ser Rica, né? Amanhã eu já coloco ali no Para Ser Rica o grupo de estudos também, mas qualquer coisa me manda um direct que eu já adianto para você, tá? Cat Lynch já vai responder as questões nessa semana, faz isso mesmo. Não vai pegar a live toda bonitinha, montada aqui, com as questõezinhas para vocês printarem e jogar isso no abismo da tua galeria de foto, para fazer o negócio, tá? Maria do Carmo, muito bom, deveria ter aprendido há uns anos. Não aprendeu? Simbora, mulher, simbora a partir de agora. Mariana, querida, vou me aposentar daqui a 8 meses. Que inveja branca. Alguém levanta a mão aqui de invejinha da Mariana. Sua linda, daqui a 8 meses. A live trouxe vários insights. Muito bom. Maura, querida. Maura está no nosso grupo. Ó, vale muito a pena. Estou amando. Quase não consigo participar no ao vivo, mas assiste os gravados. A Maura é uma queridíssima. Ela está lá no grupo de estudos da psicologia financeira. Aquele trem ali, Mauro, eu pego uns capítulos daquele e me dá vontade de falar até meia-noite, porque ali tem muito insight, o livro é muito poderoso mesmo. A Baby, agora aprendi. Eu tive que viajar, não consegui inscrever no de milhas, mas você consegue participar essa semana? Porque se não conseguir participar, fica disponível a gravação por 30 dias, tá? Então, qualquer coisa, me chama aí no direct também. Janis Joplin, um beijo para você. Pronto, mandei beijo para todo mundo. Delícia de live. A gente se fala mais aí durante a semana, nos outros milhares de interações que temos aí pelo mundo. E domingo estamos aqui de volta também às 20 horas com outro bom tema. Um beijo para cada uma, bom fizinho de domingo e uma linda semana para cada um de vocês. Até.